dia 28/7 vamos ter um batismo aqui na igreja, tá? Já temos algumas pessoas para serem batizadas, então marque aí na sua agenda. Vai ser dia 28 de julho, tá? Não se preocupe, se estiver frio, a nossa água é aquecida aqui, tá? Ok, o problema às vezes é sair da água, mas o entrar é tranquilo. Né? Também queremos marcar um café com os novos membros aí, temos muitas pessoas novas chegando à igreja, então também em agosto, tá? A gente vai marcar provavelmente no dia 17 de agosto. Temos que fazer, faz tempo que nós não fazemos isso também. E também, queridos, nós vamos fazer aqui um mutirão de pintura do nosso piso no dia 25 desse mês, numa terça-feira. Então, aqueles irmãos que querem ajudar, que têm aí tempo na terça-feira, né, é o dia da limpeza aqui, a gente vai dar uma geral no nosso piso aqui, está precisando já, até para o evento de imersão, né, nós vamos ter o imersão total no dia 28 e 29, né, sexta e sábado desse mês, né, até quero pedir ali para o Saulo soltar a imagem ali, vai ficar meio apagadinha, irmãos, por causa da luz, mas é dia 28 e 29 de junho, né, vamos ter a presença de alguns pastores, alguns apóstolos aí da missão Shekinah, então a igreja é convidada, amém? Eu louvo a Deus aí por alguns irmãos, o Vanderlei estava brincando com ele, que ele é o cara mais pontual que eu conheço, que ele chegou para esse evento com 2 semanas de antecedência. Ontem, sexta eu estava aqui na igreja, daqui a pouco chega ele, falei, o que você está fazendo aqui, Vanderlei? Ele falou, eu vim para a recepção do imersão. Eu falei, você só está 2 semanas adiantado. Né? Mas antes assim do que atrasado, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Desculpa a brincadeira, irmão, não fique bravo comigo, tá? Mas esperamos você dia 28 aqui, sem dúvida nenhuma. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 4. E hoje nós vamos estudar essa passagem. Nós vamos ler o capítulo todo. Eu até pensei em ler só uma parte do capítulo, mas se nós lermos só uma parte e eu contar o restante, acho que a gente vai perder muito. Então vou pedir para você me acompanhar aqui no telão, tá? Vai ser a mesma tradução que eu estou usando. E nós vamos ler os 37 versículos de Daniel, capítulo 4. Pode soltar lá já, Saulo, versículo 1. Isso aí, ó. Daniel 4, a partir do versículo 1. Diz assim: o rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e o seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos: sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora, diga-me o que o meu sonho significa. Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Suas folhas eram verdes e novas e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco com suas raízes,
preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos terá mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por um tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninho em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e o seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo, que descia do céu e que disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite o meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder, construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Quando a minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de trazer para vocês aí o tema da mensagem dessa manhã,
Vamos falar um pouquinho a respeito desse livro, o livro do profeta Daniel. Então, Daniel é um dos livros proféticos do Antigo Testamento, e esse livro ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte desse livro é a parte histórica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6. E a segunda parte desse livro é uma parte puramente profética, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12. E na parte histórica desse livro, o livro relata a história de Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, ele foi também chamado de Beltesazar, por isso que o texto diz às vezes Daniel e às vezes Beltesazar. E Ananias, Misael e Azarias, eles foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E nós já vimos isso, que Daniel, ele foi levado jovem, com cerca de 17 anos para a Babilônia, e ele permaneceu na Babilônia durante o reinado de 4 reis, e ele morreu nessa região, ele morreu com idade avançada. Daniel, ele serviu na corte deste rei, Nabucodonosor, na corte de Belsazar, que foram reis da Babilônia, e depois ele serviu também na corte de Dario e de Ciro, pastores que faziam parte da Média e da Pérsia. Ou seja, o governo mudou, mas Daniel, ele permaneceu no governo. Uma coisa incrível, né? Pode ver, quando muda o governo, geralmente muda toda a equipe do governo, não é verdade? Mudou o governo do estado, assumiu um novo governador, especialmente de um outro partido. Ele vai mandar todo mundo que era da equipe do antecessor dele embora, e ele vai levantar novas pessoas. Isso aconteceu na Babilônia, né, uma mudança de governo, mas Daniel, ele permaneceu. Ou seja, a Babilônia caiu na época de um rei chamado Belsazar, assumiu, né, um novo rei, Dario, que era o rei da Média e da Pérsia, e Daniel, ele continua. Então, Daniel, ele foi uma figura muito importante nessa época. E Daniel, ele chegou a ver algumas das suas profecias se cumprindo. E Nabucodonosor, esse rei que nós acabamos de ler a sua história, ele foi rei da Babilônia e foi uma figura constante nos 4 primeiros livros, ou melhor, capítulos desse livro. E nessa manhã, nós vamos ver que esse rei, Nabucodonosor, foi um rei ímpio, idólatra, soberbo, arrogante, tirano, mas esse rei, ele foi alcançado por Deus. Inclusive, muitos acreditam que encontrarão Nabucodonosor no céu, porque esse texto que nós lemos, o capítulo 4 de Daniel, ele relata a conversão desse homem ímpio. Inclusive eu acredito, né, estudando e meditando nesse capítulo 4 de Daniel, que Nabucodonosor, ele foi salvo, ele se arrependeu e se converteu ao Deus de Israel. Então, dessa maneira, o tema da mensagem de hoje é o esforço de Deus na salvação de um homem. Então nós vamos ver a obra de Deus, a parte de Deus na salvação de Nabucodonosor. A Bíblia diz, queridos, que é o Espírito Santo, quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é Deus, através do seu Espírito, através das circunstâncias, que vai regenerando o nosso coração para que possamos crer no Evangelho, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e crer na pregação do Evangelho, receber a graça de Deus. Ou seja, a nossa função como cristãos é pregar a palavra, é dar bom testemunho, mas a mudança do coração do homem é uma obra que só Deus pode fazer. Vocês entendem? Então a salvação é uma obra de Deus no coração do homem. Olha só, eu vou citar aqui um versículo, ou 2, né? De Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20. Olha só o que Deus diz através de Ezequiel. E eu lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, antes de você se converter, Deus, ele já mudou o teu espírito, ele já mudou o teu coração.
Ele tirou o teu coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou o Espírito dele ali para que você venha a crer. Então a obra da salvação é uma obra de Deus. Nós cooperamos com Ele, pregando, fazendo a nossa parte, mas o único que pode mudar o coração do homem é o próprio Deus. Então isso é o que nós chamamos de regeneração. Antes de crermos no Senhor, Ele já está movendo céu, terra, circunstâncias, para que nós venhamos a crer na pregação. E hoje nós vamos ver como Deus fez isso na vida de Nabucodonosor. E nós vamos aplicar esse texto às nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte: como Deus começou a mexer com esse rei ímpio, esse rei idólatra, esse rei soberbo, esse rei que era, digamos assim, o rei que amava matar as pessoas, né? Ele matou muitas pessoas, inclusive muitos judeus, né? Agora, como que Deus foi mexendo com o coração desse rei? Primeira coisa, nós vemos no capítulo 1, nós vemos que Deus colocou crentes fiéis no palácio do rei. No capítulo 1 nós vemos que Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém, ele destruiu os muros de Jerusalém, ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus em Jerusalém, saqueou a cidade, muitos judeus foram mortos, porém, alguns judeus foram levados para a Babilônia. E especialmente, alguns judeus mais nobres foram levados para dentro do palácio da Babilônia. E entre eles estavam quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens crentes, 4 jovens fiéis. Ou seja, Deus colocou perto do rei Nabucodonosor 4 jovens extremamente dedicados e zelosos ao Senhor. E esses 4 jovens começaram a fazer diferença na vida desse rei. Eu tenho certeza que Daniel, ele orava pelo rei Nabucodonosor. Veja o carinho de Daniel com o rei. Quando o rei conta o sonho dele para Daniel, Daniel já discerniu: esse sonho é um julgamento de Deus sobre você, ó rei. Mas você ouviu a palavra de Daniel? Daniel falou assim: rei, eu gostaria muito que esse sonho não fosse para você, que esse sonho fosse para os teus inimigos, ó rei. E Daniel ainda fala: rei, se arrependa, mude, se arrependa da sua soberba, do seu orgulho, para que você continue prosperando. Então eu tenho certeza que Daniel era um homem que orava por esse rei. E se você observar a sua conversão, com certeza Deus colocou pessoas crentes ao seu lado. Eu me lembro, quando eu me converti, na época, eu jogava ali nas categorias de base do Curitiba, e de repente, um amigo meu, um cara que era muito amigo meu, ele se converte, e ele começa a falar de Jesus para mim, né? E eu ouço aquilo, e eu começo a guardar aquilo no coração, mas em primeiro momento eu disse: olha, isso que você está falando é legal, mas eu acho que não chegou a minha hora ainda, né? Eu estava num momento ali que eu julgava ser um momento bom e não via necessidade, por exemplo, de me converter, né? E isso tudo aconteceu com Deus movendo muitas pessoas. Existia um grupo aqui na igreja de pessoas que frequentavam aqui no início da igreja, que eles eram de Rio Branco do Sul. Não sei se vocês sabem, tem uma comunidade cristã Nova Jerusalém em Rio Branco do Sul. Ela é uma igreja hoje totalmente independente da nossa, mas ela começou daqui. E esses irmãos, que muitos deles ainda hoje estão lá na igreja, eles evangelizaram esse amigo meu. Ele morava em Almirante Tamandaré, né? Então foi jogador profissional, jogou no México, Marcelo Tamandaré. E ele se converteu e começou a vir para a igreja aqui. E através dele, Deus me alcançou. Foi ele que me convidou, foi ele que começou a pregar para mim, e chegou um momento ali na Páscoa de 1997 que eu aceitei o convite de ir para um retiro de jovens, né? E ali eu já cheguei bastante quebrantado, né? Não estava bem emocionalmente, e eu ouvi a pregação do Evangelho através do pastor, do missionário Luiz Alegria, e ali eu entreguei a minha vida completamente ao Senhor. Então o que eu vejo aqui na vida de Nabucodonosor é mais ou menos isso. Deus colocou perto dele, no palácio dele, jovens zelosos, jovens extremamente fiéis. Então Deus começa aqui a mexer com esse rei, mas não para por aí. No capítulo 2, Deus revela a ele que estabeleceria um reino sempiterno. O que é um reino sempiterno? É um reino que duraria para sempre e seria eterno.
Lembra, nós falamos sobre isso semana passada, no capítulo 2, o rei teve um sonho, e um sonho que deixou ele aterrorizado. E Daniel interpreta esse sonho também. E o sonho era de uma estátua gigantesca, com cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze e os pés ferro misturado com barro. E de repente uma pedra sem auxílio de mãos escapa de uma montanha e atinge a estátua nos pés. E a estátua é esmigalhada. E essa pedra que atinge a estátua se torna numa montanha, uma montanha muito grande. E aí Daniel interpreta o sonho para o rei. E diz: rei, a cabeça de ouro é o Senhor. Deus fez de você rei dos reis. Você tem um império que é mundial. Então a cabeça de ouro era a Babilônia. O peito era um segundo governo, os medos persas. O quadril de bronze, um terceiro governo, os gregos. E os pés de ferro com barro eram os romanos. E exatamente no Império Romano foi que se estabeleceu o reino de Deus, que nasceu a igreja. Jesus, ele veio exatamente no Império Romano. Então essa pedra que se solta da montanha e atinge a estátua no pé, representava Jesus, que estabeleceu um reino sempiterno. Então aqui Deus começa a mostrar para o rei Nabucodonosor, que era ele, Deus que havia colocado Nabucodonosor numa posição de destaque. Mas o reino dele passaria, o reino dele teria fim. E Deus estabeleceria um reino eterno, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos Deus falando agora, através de sonhos, através de visão, com o rei Nabucodonosor. Mas não para por aí, ainda assim o rei não se converte, ainda assim Nabucodonosor não se arrepende dos seus pecados. E aí chega o capítulo 3, e no capítulo 3, esse rei, que havia entendido que ele era o cabeça de ouro, ele quer adoração para ele. E ele constrói uma estátua, vimos isso semana passada, de 27 metros por 2,7 metros de largura. E ele exige, ele decreta que ao tocarem os instrumentos musicais ali na Babilônia, todos os homens deveriam se curvar e adorar a estátua que ele havia erigido para a sua própria glória. E quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E os judeus não adoram a estátua. E aí os astrólogos entregam Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, e dizem: ó rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são líderes aí das províncias da Babilônia, eles não se prostram, eles não adoram os seus deuses, eles não se prostram diante da estátua que o Senhor erigiu. E aí o rei chama os três e diz: como é que é, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vocês não vão servir os meus deuses? Vocês não vão adorar a estátua de ouro que eu fiz para a minha própria glória? Que Deus pode livrar vocês da fornalha de fogo se vocês não obedecerem o meu decreto? E aí os três disseram: ó rei, fique sabendo que o nosso Deus, ele pode nos livrar se ele quiser. Mas se ele não quiser, saiba, ó rei, que nós não vamos nos curvar e nós não vamos adorar a estátua de ouro que o Senhor ergueu. E aí você sabe, o rei fica tão furioso com a resposta dos três, que manda aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. E aí aqueles homens que vão levá-los para a fornalha, eles acabam morrendo. A fornalha está tão quente que aqueles homens acabam morrendo. E os três são jogados dentro da fornalha de fogo, atados, amarrados. Passado um tempo, o rei olha para a fornalha e ele não vê 3 homens, ele vê 4 homens. E ele diz assim: poxa, nós jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha, agora eu vejo 4 homens andando dentro do fogo. E o 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. E ele chama então Sadraque, Mesaque e Abidnego: saiam. E quando eles saem da fornalha, não existia nem cheiro de fumaça neles. As roupas, todas íntegras, não havia queimado um fio de cabelo dos 3. E nesse momento ele decreta, ele diz assim: qualquer um que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego vai ser despedaçado, e a sua casa vai virar um monturo. Mas ainda assim, o rei não se converte. Veja que ele diz: aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda não era o Deus dele, era o Deus dos judeus, era o Deus dos 3 moços ali que estavam diante dele. Mas Deus começa a mexer com o rei. Então Deus coloca pessoas fiéis no seu palácio. Deus começa a falar com Nabucodonosor através de sonhos e visões. Agora Deus começa a dar testemunho do seu poder de livrar. Mas ainda assim,
o rei não se arrepende e o rei não se converte dos seus maus caminhos. Então se passam anos, porque parece que uma história é seguida da outra, né? Não, mas aqui vão anos entre um capítulo e outro. E agora chegamos no capítulo 4. E no capítulo 4, Deus dá mais um sonho para o rei. E esse sonho ele se cumpre literalmente. Então qual foi o sonho dessa vez? O sonho dessa vez foi o seguinte: ele sonha com uma grande árvore que tocava o céu praticamente. Nessa árvore as aves vinham e faziam ninhos. Nessa árvore ou debaixo dessa árvore os animais eles descansavam, eles encontravam abrigo. E essa árvore produzia muito fruto que alimentava todos. E aí de repente veio um ser, né, um anjo, e ele decretou que aquela árvore deveria ser cortada. E a árvore seria cortada, porém o seu toco ficaria no chão, e ele ficaria preso com correntes ali de bronze, basicamente isso. E aquele toco seria molhado pelo orvalho, e ali diz que ele comeria capim como os bois, e viveria como um animal durante 7 períodos. E a interpretação é que aquela árvore era o próprio rei Nabucodonosor. O reino dele se estendia por todas as regiões do mundo, né? Todas as pessoas encontravam abrigo, alimento ali debaixo do seu reinado, da sua glória, que era a Babilônia. Mas aquele reino seria tirado dele por 7 períodos. E o toco ficaria no chão, por quê? Porque esse reino seria devolvido a ele. E durante esses 7 períodos, ele comeria capim como os bois, e ele viveria como um animal. E aqui nós começamos a ver Deus, ele agindo em favor desse rei, para que esse rei de fato se convertesse. Ele não se converteu com o testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele não se converteu quando ele teve aquele sonho da estátua. Ele não se converteu quando ele viu aqueles 3 jovens sendo libertos da fornalha de fogo. Então Deus, ele age humilhando esse rei, para que esse rei tivesse o coração preparado para se voltar para Deus. E aí o verso 29 mostra a paciência generosa de Deus, porque do momento em que o rei teve o sonho, até o cumprimento do sonho, passaram-se 12 meses, ou seja, 1 ano. O rei teve 1 ano para se arrepender dos seus pecados, e não se arrependeu. E no versículo 29, diz que ele estava ali caminhando no seu palácio, sossegado, confortável. E aí, no versículo 30, nós vemos a arrogância do rei. Ele está ali sem preocupações, e ele olha para a Babilônia e diz: veja, essa é a Babilônia que eu ergui. Eu sou o cara, eu ergui a Babilônia, olha tudo que eu fiz para minha própria glória. E a gente vê a arrogância desse rei. E nós sabemos que a soberba, ela precede a ruína. E a Babilônia era um reino aparentemente inabalável, um reino realmente monstruoso para aquela época. Então aquele rei acaba ficando soberbo. Mas no momento em que ele está declarando essas palavras, vem um julgamento iminente. O versículo 31 mostra que enquanto ele ainda falava, veio a voz do anjo, dizendo: o teu reino vai ser tirado, você vai comer capim com os bois, você vai perder a tua sanidade, você vai ser molhado com o orvalho, até que se passem 7 tempos, ou 7 períodos. Ou seja, o julgamento foi imediato. E o que aconteceu com esse rei, queridos? Preste atenção. O rei ficou louco. Ele perdeu a sua sanidade. Então veja, sanidade é uma graça de Deus também. Se Deus fizer assim, você fica louco, irmão. Ele perdeu a razão, ele perdeu o equilíbrio, ele passou a ter aquilo que a medicina chama de licantropia. Sabe o que é licantropia? Fui estudar, né? Porque foi isso que o rei teve. Licantropia é um termo que pode se referir a uma crença ou delírio de que uma pessoa se transforma em um lobo ou em outro animal. É considerado uma forma de transtorno delirante somático ou uma antiga doença mental. O termo também pode se relacionar ao folclore, onde licantropia é a capacidade ou maldição de um homem em se transformar em um lobo. Seria assim a doença do lobisomem. Então a origem etimológica do termo vem do grego lucantropia, que significa lobo-homem,
doença do lobisomem, ele começa a sentir e agir como um animal irracional. E agora o rei, ele começa não só a se comportar como um animal, mas ele passou a ter uma aparência de bicho. Foi uma humilhação irremediável. Então saibam, nenhuma riqueza, nenhum médico, nada pôde impedir esse homem de passar por isso. Quando vem o julgamento, ele perde a sanidade, ele começa a se enxergar como um animal, ele começa a comer capim como os bois, ele é molhado pelo orvalho do céu, os seus cabelos e os seus pelos crescem como penas de aves e as suas unhas como garras de aves. Imagine a situação, o rei da Babilônia, o cabeça de ouro, o cara que estava no topo da cadeia mundial, agora ele está vivendo como um animal, mente de animal e aparência de animal. Ou seja, Deus levou aquele rei até o fundo do poço, para que ele reconhecesse que o Senhor é Deus. Veja a misericórdia de Deus. Veja como Deus amou esse homem. Porque Deus poderia ficar indiferente a ele e deixar ele seguir a vida. E ele morreria na sua soberba, na sua arrogância, no seu pecado, ele não se converteria. Então veja a misericórdia de Deus, veja a graça de Deus. Por isso que Deus, ele salva quem ele quer. Quando ele quer salvar um homem, ele vai morrer, ou melhor, mover céus e terra para que essa pessoa seja salva. E aí o versículo 32 fala de 7 tempos, de 7 períodos. Nós não sabemos exatamente o que seria 7 tempos, mas nós sabemos que o número 7 fala de perfeição. Então foi uma humilhação que ele passou, que foi uma humilhação perfeita, que levou a ele a reconhecer que só o Senhor é Deus. Mas a gente entende aqui que talvez esses 7 períodos sejam 7 anos, né? Podem ser 7 dias, podem ser 7 semanas, podem ser 7 meses, podem ser 7 anos. Eu acredito particularmente que ele ficou nessa situação durante um período mais ou menos de 7 anos. E Deus usou essa circunstância para que ele se voltasse para o céu. Amém? Mas nem sempre aconteceu isso com os homens, com os imperadores, com os reis. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê o rei Herodes dando uma palestra, dando um discurso. E aí ele estava falando de uma maneira tão bonita que as pessoas dizem assim: é voz de Deus e não de homem. E ele não dá glória a Deus nesse momento. Imediatamente ele cai morto, imediatamente, e é comido de bichos, porque ele não se arrependeu. Então veja a diferença. Com Nabucodonosor, Deus foi extremamente paciente, extremamente paciente. E aí no verso 35, agora, ele exalta a soberania de Deus, ele exalta o Senhor como o soberano de toda a terra. E eu repito que isso demonstra a misericórdia de Deus. E no verso 37, ele adora a Deus como Deus da sua vida. Como eu falei antes, ele reconheceu o Deus dos judeus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se alguém falar mal desse Deus, vai ser despedaçado. Mas agora ele adora o Senhor como seu Deus. Olha só, eu vou ler novamente aqui o versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Agora ele reconhece que Deus é soberano, é Deus quem estabelece reis, é Deus quem retira reis, Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus nos colocar num lugar de destaque, é pela graça dEle. Se as coisas estão acontecendo, estão indo bem, é pela graça dEle. Mas pastor, nós não temos que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. Mas se você observar, até mesmo fazer a nossa parte é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é capacidade de Deus, é unção de Deus na nossa vida. E por isso a gente fez questão, inclusive, de colocar ali, né, na entrada do templo anexo para esse, o Salmo 115, que diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua
fidelidade, porque toda a glória é para Deus. Amém? Então nós vemos Deus se movendo para que esse homem viesse a se humilhar na sua presença. E eu quero finalizar trazendo para vocês 3 lições práticas que nós podemos aprender nesse texto do rei Nabucodonosor. Primeira coisa, guarde isso: não há vida impossível que Deus não possa salvar. Posso ouvir um amém? Se Deus salvou Nabucodonosor, um rei soberbo, sanguinário, idólatra, vaidoso, avarento, olha, não existe nenhuma vida que Deus não possa salvar. Mas pastor, eu estou orando por tal pessoa, aquela pessoa é terrível, ela é ímpia, ela é arrogante, ela é grosseira, ela quando abre a boca só sai besteira da boca dela, ela odeia os crentes, isso, aquilo. Não existe pessoa que Deus não possa salvar. Continue orando, clamando, tendo paciência. Deixa Deus agir. Talvez um dia Deus vai humilhar essa pessoa como Nabucodonosor, né? Naquele processo do meu amigo falar de Jesus para mim, eu me converter, eu fui para o fundo do poço, emocionalmente falando, né? Deus agiu, se moveu em meu favor, para que quando eu chegasse lá naquele retiro, meu coração estivesse pronto para aceitar Jesus. É assim que Deus age. Então não há vida impossível que Deus não possa salvar. Segunda coisa, a razão pela qual alguém que você ama ainda não se converteu é porque ele não está devidamente quebrantado. E o que falta? Falta essa pessoa se prostrar, se quebrantar, senão ela vai perecer eternamente. Então nós temos que orar por isso. Senhor, coloca essa pessoa em circunstâncias que levem ela para perto de Ti. Ore para que Deus se mova na vida dessa pessoa, nas circunstâncias. Se preciso, leve essa pessoa ao fundo do poço, para que essa pessoa venha de fato a se arrepender e a se voltar para Deus. E terceira coisa, para finalizar, quando Deus ama alguém e deseja salvá-lo, Ele move céus e terra para que isso aconteça. Amém? Então é isso que nós vemos na vida desse rei. Nós vemos Deus se esforçando, Deus agindo, Deus quebrantando, Deus ministrando, Deus usando as circunstâncias para que esse rei, que outrora foi soberbo, idólatra, arrogante, assassino, viesse a reconhecer o Senhor como único Deus, como seu Salvador, e aceitasse a sua graça em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar.